bem, mudando agora de assunto, vamos lá no presidente da Coreia do Sul, que tentou dar um balão lá. O líder do partido do presidente da Coreia do Sul afirmou que o chefe do executivo, o presidente, deve ser deposto do cargo. E acabou. Uma votação para decidir o impeachment de Yoon Suk-yeol está marcada para amanhã, a sessão. O presidente chocou a nação e até mesmo seu próprio partido na última terça-feira, quando resolveu conceder amplos poderes de emergência para erradicar o que chamou de forças antiestatais. Yoon Suk rescindiu a declaração cerca de 6 horas mais tarde, depois que o parlamento, incluindo alguns membros de seu partido, votou contra o decreto. Maria de Carli, já pensou se ele baixa um decreto desse na situação de beligerância com a Coreia do Norte? Ixi. Acho que ele, com poderes marciais, poderia ali qualquer disparo de míssil invocar uma terceira guerra mundial. Eu queria te ouvir, Maria de Carli. Sim, eu, nesse sentido, concordo com o líder do partido do atual presidente, porque, de fato, o que ele fez foi de uma enorme imprudência e irresponsabilidade política. Ele declarou essa lei marcial em plena madrugada, ou seja, os cidadãos estavam dormindo no momento que ele fez isso, sem avisar, sem fazer os devidos acordos que ele deveria. O atual presidente da Coreia do Sul, como o Capês pronunciou bem aqui, o meu sul-coreano não é tão bom, então eu vou me abster de pronunciar o nome dele, mas ele foi eleito em 2022 para um mandato de 5 anos e havia perdendo popularidade. No fato aí, o atual presidente e o seu partido são minoria no parlamento, ou seja, a oposição tem uma força maior, o que impede do atual presidente conseguir passar projetos que para eles são importantes. Então, eu acredito que essa denúncia, esse ato que ele fez, foi justamente para conseguir angariar mais força política e conseguir passar aí os seus devidos projetos. A Coreia do Sul, frisando, é um país que conseguiu, foi uma ditadura por muito tempo, logo depois da Guerra da Coreia, é uma democracia desde 1970, é um país com histórico de golpes até os anos de 1970, então, e aí é uma democracia que, de fato, tem uma estabilidade, mas atualmente vive uma certa crise econômica que vai chacoalhar muito também o cenário político deste país, a ver quais serão os próximos passos e como será dada a próxima eleição, a próxima escolha do líder, assim que o presidente for retirado do cargo, que deve ser feito com certeza, com toda certeza. Aproveitando que você falou da pronúncia, para mandar um abraço ao meu colega da 5ª série do Colégio São Luís, Jong-in-won, coreano. Naquela época vinham poucos coreanos, hoje uma colônia muito forte, sobretudo em São Paulo, próspera, que ajuda bastante o nosso estado, o nosso país. Um abraço a você, Jong, onde você estiver. Como fala abraço em coreano? Meu querido João Belucci. Veja, Capês, não se dá para descartar nada ainda, nem que o presidente que tenha levantado essa lei marcial tenha recebido alguma informação do seu serviço secreto, muita coisa ali, é um ambiente de muita pressão. Ele pode ter sido vítima, inclusive, de um blefe, algo nessa linha, ou estar com a saúde mental de alguma forma debilitado por conta da pressão que um cargo desse tamanho demanda. Agora, no contexto macro, externo, você vê que a Coreia do Norte já está, de alguma forma, ameaçando ceder soldados para lutar na Ucrânia, fazendo operações ali na Coreia do Sul. Das últimas décadas, me parece que é o momento mais perigoso, assim, em termos de uma nova conflagração de uma guerra por ali. Inclusive porque a Coreia do Sul tem muitas questões mal resolvidas com a Coreia do Norte, com a China, com o Japão também, principalmente na Segunda Guerra Mundial, que ficou boas décadas, o Japão ficou dominando a Coreia do Sul, E ainda tem muita rivalidade nesse sentido e algo mal não sarou a ferida, vamos colocar assim. Então, o ambiente externo é muito ruim no momento, inclusive a questão da guerra na Europa. É importante lembrar, a Ucrânia fica na Europa, estamos tendo uma guerra na Europa e a vida vai seguindo, e a Europa fazendo acordo com o Mercosul. Então, a guerra está lá e vai todo mundo tocando a sua vida. Eu não descartaria esquentar ali o conflito, porque quem declara o que atacar o primeiro, a guerra começa. Adriano Campos. Se esse presidente fosse um policial militar de São Paulo, com a câmera, a gente ia poder ter muitas respostas aqui, Então, como bem colocado pelo meu colega, faltam informações, a gente vai realmente ter que aguardar a apuração aí
de mais informações. Se for essa leviandade que parece, se for realmente algo, uma tentativa de tomar o poder, né, eu vejo que é até para o Tribunal Penal Internacional, não só o seu próprio partido, é realmente para tirá-lo, é caso de cadeia, porque acossou o mundo inteiro. Isso levanta e tira o sono de todo o nosso planeta. Pois é. Meu querido Rodolfo Maris, a questão aqui é a seguinte, a Coreia do Norte está em guerra com a Coreia do Sul desde 1950. Houve um armistício em 53, ali no paralelo 38, as fronteiras foram fixadas, mas foi uma guerra de atrito. Foram 3 anos de guerra em que a China, o exército Mao Tse-tung, ajudou bastante. O general MacArthur estava querendo, depois Marechal, queria inclusive utilização de armas atômicas. Foi o motivo da sua queda. Harry Truman tirou de lá porque ele queria usar uma bomba atômica contra a China. E ali não era o caso para tanto. Mas é uma região fronteiriça de extrema letalidade, perigosa, com potencial vulnerante muito grande. E o que acontece? A Coreia do Norte fez uma aliança com a Rússia agora e são obrigados, a Rússia é obrigada a defender a Coreia do Norte de qualquer ataque. Assim como a Coreia do Norte pode colocar até 100 mil soldados à disposição da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Uma medida como essa, instalando aí uma lei marcial, poderia autorizar a concentração de poderes no presidente para, inclusive, autorizar um ataque contra a Coreia do Norte que retalharia com armas nucleares, que envolveria a OTAN, com certeza, para apoiar a Coreia do Sul e a Rússia para apoiar a Coreia do Norte. Agora, como é que fica? Não é uma irresponsabilidade do líder, nesse momento, querer dar um balão desses, em plena madrugada, querer propor uma lei, um projeto de lei marcial para ter amplos poderes? Eu queria ouvir a sua opinião. Você é uma pessoa razoável, tem bom senso. Sim. Obrigado, Capês. Obrigado. Diante da sua explicação, fica fácil eu tecer meus comentários aqui, sabe? E eu concordo com todos à mesa. Eu acho que foi uma decisão um pouco precipitada, mas ainda assim um pouco ponderada. Por quê? Porque foi feito de madrugada. Você imagina se isso é feito às 8 horas da manhã, com todo mundo trabalhando, o caos que seria. Então a cidade, o país amanheceu ali, sabe, em lei marcial. Olha só que loucura que nós estamos vendo. É guerra de um lado, é guerra do outro, e agora a Coreia decreta lei marcial. O que nós estamos vendo? A Rússia apoiando, como bem diz aqui, a Coreia do Norte, o Capês, e lei marcial, a gente tem que entender que lei marcial é feita só em casos excepcionais. Por exemplo, desastres naturais, guerras, estado de guerra. O que ele coloca como essa lei marcial é: estamos em estado de guerra, alerta total. Imagina a população lá como está agora, Capês. Totalmente, ele está descredibilizado. Então, agora, Maria de Carli, o que eu estou notando, o mundo está numa escalada de polarização extremamente perigosa. Se você comparar o início do século XXI, deste século, com o início do século XX, o que você vai identificar? Corrida armamentista, nacionalismo extremo. Poder bélico. O aumento do poder bélico, exercício de áreas de influência, orgulho nacional, o nacionalismo exacerbado. E o que fecha esse ciclo de perigo? As alianças estratégicas e os compromissos. Então, você tinha a Tríplice Entente, que era Rússia, França e Inglaterra. E a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. O simples assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, por um fanático sérvio, obrigou a Áustria a atacar a Sérvia, a Rússia apoiando a Áustria, a Alemanha apoiando o Império Austro-Húngaro, Inglaterra e França, e surgiu a Primeira Guerra Mundial. Como você vê este paralelo nesse momento? Porque é muito sintomático. Sim. O fato de ele tentar impor uma lei marcial é um caminho claro em direção ao confronto bélico. Exato. Como você analisa o mundo e se estamos diante de uma provável Terceira Guerra Mundial? Olha, Capês, eu acho que você colocou muito bem colocada essa comparação com o início do século XX. Não esqueça também dos pequenos conflitos, que no caso aqui a gente tem muitos grandes conflitos. Um dos conflitos que desencadeou a Primeira Guerra Mundial foi o conflito da Alsácia e Lorena, que era um território
muito pequeno ali, europeu, e hoje a gente tem conflitos na Europa que são muito grandes. A guerra da Ucrânia, Alemanha, né? A guerra da Ucrânia é um conflito que está ocorrendo em solo europeu depois de quê? Mais de 70 anos, por aí? Então, a gente está vendo grandes conflitos regionais que estão escalando e aumentando a tensão entre as lideranças. E um outro fator também que é de semelhança com o início do século XX, que é, a meu ver, você pode discordar de mim, é a desintegração dos grandes impérios que ocorreram lá atrás. Então, o Império Austro-Húngaro estava se dissolvendo, o Império Otomano se dissolvendo, e agora a gente vê, vocês vão discordar ou não, eu vejo os Estados Unidos com uma perda de ingerência internacional, uma crise econômica, uma crise doméstica. Então, a gente vê um cenário muito similar, onde as potências estavam perdendo poder e, atualmente, uma grande potência, a única superpotência atual, perdendo poder. Então, sim, Capês, eu estou muito pessimista. Eu acho que as coisas vão se dar muito mal nos próximos anos. A gente vê o próprio Zelensky falando que ele aceita, né, um acordo de abrir mão dos 20% do território ucraniano, mas a custo de quê? É um absurdo. Sendo que a OTAN não quer a Ucrânia efetivamente dentro dela. Então, a gente vê ele abrindo mão desse território, mas isso daqui a 2 anos vai ser um caldeirão em ebulição. Então, eu sou muito pessimista, o cenário está bélico. A gente tem também líderes globais falando de protecionismo, nacionalismo, que não é benéfico para a cooperação global. Então, gente, sim, estamos diante de um cenário de, quiçá, uma terceira guerra mundial. Agora, João Belutti, a Rússia fez exercícios militares com a China no mar do Japão, ali na cara do Japão e da Coreia do Sul. Você tem uma aliança estratégica, Coreia do Norte, China, Irã e Rússia unidos. Do outro lado, você tem uma OTAN com Joe Biden, que tem ainda, parece que, mísseis para gastar até o final. E o conflito do Oriente Médio, extremamente explosivo, agora estourando uma falsa guerra civil na Síria. Enfim, eu queria que você também contextualizasse isso, porque os grandes analistas, John Mearsheimer, da Universidade de Chicago, Douglas McGregor, Jeffrey Sachs, estão dizendo que existe, sim, a possibilidade da intensificação de um conflito. Hoje, o maior risco é na Ucrânia, com o uso de mísseis balísticos, RS-28 Sarmat, que é um míssil balístico hipersônico que pode carregar, inclusive, ogivas nucleares. Você tem esse tipo de preocupação ou você se alia ao entendimento de que não vai ocorrer uma guerra, não estamos próximos de um conflito de maiores proporções? Eu acho que estamos sim, viu, Capês? Inclusive porque a gente nem sabe como seria uma guerra agora. A gente tem um aperitivo no que está ocorrendo na Ucrânia, mas é uma guerra muito mais de drones, de bombardeios a longa distância, não é aquela tradicional guerra de trincheira que a gente está acostumado a ver nos livros de história. Então seria uma coisa bastante diferente, né? Você vê até a parte do Zelensky, do Vladimir, você fala como que, em tese, o Vladimir teria capacidade, vindo de longe, para interceptar o próprio Zelensky. Mas parece que há também uma ética de guerra ali, eu preservo o líder, porque está sendo interessante para ele, que vem tomando terreno. Agora, realmente é muito perigosa essas alianças que vêm acontecendo. Acho que o nacionalismo faz parte, até porque tem uma questão de sempre ser contra a defesa dos interesses nacionais, dos símbolos nacionais, e acho que isso é natural, ele entra no todo do caldo. Agora, realmente, é uma preocupação grande. O líder da Coreia do Sul, o que a gente estranha são os próximos passos, porque pode vir algum no lugar dele, caso ele perdeu a credibilidade de fato, porque está mal explicada a história. Em um substituto, pode ser que tenha um caráter beligerante também, considerando que ele tem informações que nós não temos e a movimentação ali na região é grande. Muito